conceito que eu quero passar para vocês é um conceito muito importante para a educação, que é o conceito de autoridade, né? A gente precisa de autoridade para educar. Qual é a definição do dicionário, tá? O dicionário diz que a autoridade é o direito legal de se fazer obedecer. Então, papai e mamãe, você que está aí me ouvindo, você tem esse direito. Sabe quando você fala, eu quero que meu filho me obedeça? Você tem razão. É um direito seu, como autoridade na vida dos seus filhos, tá? E não é um direito qualquer. É um direito legal, é um direito amparado pela lei. Então, se você fala, eu quero que meu filho me obedeça, você tem razão. Mas vamos observar assim outros significados da palavra autoridade. Autoridade é o poder de mandar também definição de dicionário. Então, quer dizer que você tem esse poder de mandar. Mandar fazer o quê? Mandar a fazer aquilo que você entende que tem que ser feito, quando tem que ser feito e como tem que ser feito. O grande segredo de tudo isso é que você tem que saber. Isso aí, você tem que saber o que você quer do seu filho. Se você está insegura, se você não sabe, isso transmite insegurança para seu filho também. Então, eu vou dar um exemplo. Assim, você vai entender perfeitamente aquilo que eu estou querendo dizer. Sabe quando você quer que seu filho tome banho? Tá? E você chama seu filho e fala, querido, você quer tomar banho? Primeiro erro. Você não está mandando. Você está fazendo uma pergunta. Essa pergunta pode ter duas respostas. Que sim ou que não. Então, se você pergunta para seu filho se ele quer tomar banho e ele fala que não, não fique brava com ele. Porque você perguntou. Então, em vez de perguntar, você tem que dar uma ordem. Você tem que mandar. É hora de tomar banho, com convicção. E você vai ver como seu filho vai responder a essa sua autoridade, a essa sua convicção para mandá-lo tomar banho, que é uma coisa assim, digamos, do dia a dia, tá? O que eu tenho visto com os pais? Eu tenho visto outra coisa, não tenho visto isso. Eu tenho visto pais manipulando os filhos. Sabe o que é isso? Olha, querido, você falou uma vez, perguntou uma vez se queria tomar banho, você perguntou 2 vezes, você perguntou 3 vezes, seu filho sempre falou que não, que uma vez estava assistindo televisão, outra vez com o videogame, outra vez estava cansado, sempre desculpas. Então você cansou e você chama seu filho e você fala, querido, olha, sabe aquele brinquedinho que você queria? Se você for tomar banho, eu compro. Aí seu filho vai tomar banho. Só que o que vai acontecer? Um dia você vai ter que comprar um carrinho, outro dia você vai ter que comprar uma bola, outro dia você vai ter que comprar um aviãozinho para que seu filho tome banho. Imagina, coisa absurda, né? Ou senão, vai acontecer o que eu já tenho visto em algumas casas. Eu tenho visto, ninguém me contou. Crianças com 2 ou 3 dias sem tomar banho. E quando você pergunta para os pais por que essa criança está sem tomar banho, os pais simplesmente respondem, porque eles não querem. Como que não quer tomar banho? Tem que tomar banho. Isso você tem que falar e você tem que mandar com convicção. Se você fala e manda com convicção, seu filho tem que obedecer. Então não tem esse negócio, eu não quero tomar banho. Não quero tomar banho, não quero vestir, não quero ir para a escola, não quero isso, não quero outro. O que é isso? Aonde que está essa autoridade? Essa autoridade precisa ser exercida. E outra definição de dicionário para autoridade, que eu acho muito interessante, é que quem tem autoridade tem que ter prestígio, tem que ter influência e tem que ter domínio. Então, papai e mamãe, você que tem autoridade, você é autoridade máxima na sua casa. Você tem que ter todas essas características. O que é prestígio? Prestígio é uma atitude tal, assim que as pessoas olham para você e reconhecem que você tem autoridade. Você não precisa estar falando para seu filho, cala a boca, porque esse é o teu pai.
Ele sabe que você é pai. Você não precisa falar isso aí. O que é influência? Influência é aquilo que você fala de tal maneira com tal convicção que a criança ou a pessoa presta atenção. E domínio. Você sabe domínio de quê? Não é domínio de pessoas. É domínio de situações. Então, você tem que dominar as situações. Quando é a hora de tomar banho, você decidiu que essa é a hora de tomar banho porque é mais conveniente para a sua rotina, para o dia a dia, para o que você tem que fazer, não importa. O importante é que você decidiu. Você usou de autoridade e você dá uma orientação para seu filho obedecer. Só que essa autoridade de que eu estou falando é uma autoridade que não é imposta, ela é conquistada. Essa autoridade, com essas características. Né? E a criança reconhece um adulto com autoridade. Você sabia disso? A criança reconhece um adulto com autoridade. Como a gente sabe disso? Claro que ele não vai verbalizar, né? Mas ele obedece. Ele não tem problema em obedecer. Você sabia que criança não tem problema em obedecer? Se ele tem um adulto que tem autoridade do lado dele. O que eu tenho visto nas casas são adultos autoritários, que é diferente. Você sabe qual é a definição para autoritário? A definição de autoritário é uma pessoa déspota, uma pessoa arrogante, uma pessoa que se acha melhor que os outros e uma pessoa que impõe autoridade pela força, ou com um grito, ou com um tapa, ou com um chacoalhão. Quer impor autoridade. Só que o problema é que a criança não obedece um pai autoritário. Ele obedece um pai com autoridade. E é isso que eu tenho visto nas casas. Quando eu vejo pais sem autoridade, eu explico assim como estou explicando para vocês agora, e eu faço com que eles entendam e que comecem a mudar a atitude deles. E na medida que eles mudam a atitude dele, a criança começa a obedecer. É um processo natural, mas tem que partir dos pais. A gente não pode exigir isso de uma criança, porque ela não tem esse conhecimento. É o pai que tem que ter esse conhecimento e essa consciência da necessidade do uso da autoridade. Outro princípio que eu quero falar para vocês, outro conceito, assim, que está diretamente ligado com a autoridade, é o princípio da responsabilidade. O que é responsabilidade? A responsabilidade, definição de dicionário, é responder por certos atos próprios ou de outros. Quanto maior a autoridade, maior é a responsabilidade. Então, papai e mamãe, você que é a autoridade máxima na sua casa, não importa quantas pessoas convivem com você, mas você é a autoridade máxima com respeito a seus filhos, você tem a responsabilidade maior de todos aí. Do quê? Qual é a responsabilidade que você tem? Você tem a responsabilidade de dar para seu filho tudo aquilo que ele precisa, né? Aquilo que necessita. Dar comida, dar roupa, enviar para a escola, enfim, aquilo que ele precisa para crescer e para conviver, né? Mas você tem uma responsabilidade maior do que tudo isso aí, que é a responsabilidade de educar seu filho. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Eu vou repetir. A responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Parece óbvio, né? Mas não é. Pelo menos não é isso que eu tenho visto nas casas. Eu quero dizer para você uma coisa. A responsabilidade da educação dos filhos não é da babá, não é da empregada, não é da vovó, não é da vizinha, não é da escola, não é da amiga, não é da tia, é dos pais. Você deve estar me ouvindo e deve estar falando,
Essa mulher não sabe que eu trabalho o dia todo, que eu saio de manhã e eu volto no final da tarde e eu nem vejo meus filhos durante o dia. Eu sei que você trabalha, principalmente você, mulher. Você é mamãe, você trabalha. Mas como resolver esse problema? Você precisa de pessoas para te ajudar. Você precisa de pessoas para colaborar com você. Mas a responsabilidade da educação dos seus filhos é sua. Eu tenho visto pais e mães abrindo mão dessa responsabilidade e deixando os filhos com outras pessoas para que essas pessoas eduquem os filhos. Isso que está errado. A responsabilidade é dos pais. Então, o que fazer? Essas pessoas que estão colaborando com você precisam da sua orientação para elas poderem agir com seus filhos da maneira que você quer. Então, por exemplo, o que fazer quando meu filho não quer comer? Como agir com ele? O que fazer quando meu filho não quer tomar banho, se ele tem que tomar banho antes de você voltar do trabalho? O que fazer quando meus filhos brigam entre si? Qual é a atitude para tomar? Por quê? Porque essas pessoas que estão colaborando com você, ajudando você, têm outros princípios, outra maneira de pensar, outra maneira de agir, outra experiência de vida. Então, elas podem ter atitudes que você não gosta. Elas não podem adivinhar aquilo que você quer. Por isso que você tem que orientar. A orientação é sua. Nessa orientação que você está dando, você está usando e se está colocando em prática a sua responsabilidade de educar seus filhos. E eu quero dizer duas coisinhas aí nessas pessoas que colaboram com você para criar seus filhos. Primeiro, escola. A responsabilidade da escola é educar seus filhos academicamente e ser parceiros das famílias na formação do caráter das crianças. A escola é parceira da família, mas a escola não substitui a família na educação dos filhos. Então, seja parceiro da escola e você vai ver como o resultado é muito melhor. Segunda coisa, você vovó, você que está aí me ouvindo, a sua vez de educar seus filhos já passou. Agora é a vez dos seus filhos educarem seus netos. Então, não interfira com a educação deles. Você pode discordar. Você pode dar um palpite, você pode dar uma opinião, principalmente se eles pedem uma opinião para você. Mas não interfira na educação dos seus netos. Não desautorize seus filhos na frente dos seus netos, hein? Porque você vai estar só prejudicando esse relacionamento pais e filhos. E a sua vez, a nossa vez, eu sou vó também, eu tenho 5 netos, então eu sei que às vezes a gente quer interferir, mas a gente não pode fazer isso, não deve fazer isso.